Vejam-na bem. Essa mulher que treme sob a chuva torrencial, abraçada a um menino pequeno e puxando uma ovelha negra que bala tristemente, não é uma mendiga qualquer. É Sofia. Música há apenas algumas horas. Era a Senhora do Solar. Agora, a sua única posse é um saco de lã suja, que cheira a gordura rançosa, e um tear de madeira velho que se desfaz aos pedaços. A sua sogra, a poderosa Dona Regina. Música riu-se na sua cara enquanto a expulsava para a rua, dizendo-lhe que aquela lã negra era a única coisa que merecia. Lixo para o lixo. O que a velha Regina não sabia, enquanto brindava com champanhe atrás da sua janela quente, é que acabara de cometer o maior erro da sua vida, porque naquelas mãos vermelhas do frio e cheias de cicatrizes, não havia derrota, havia magia. Subscrevam a Pegadas da Alma para descobrirem como a ovelha negra devorou o lobo branco. Música. E digam-nos de que país nos ouvem. Sofia está prestes a perder tudo ou a ganhar tudo. O cheiro a lírios brancos era sufocante. Era um aroma doce, enjoativo e denso, que se misturava com o cheiro a cera derretida e a terra molhada, recém-removida. Para Sofia, esse seria para sempre o cheiro da morte. Estava parada em frente ao túmulo aberto de Alexandre, o seu marido, o seu música-amor, o seu escudo contra o mundo. A chuva caía fina e persistente como agulhas de gelo que se cravavam no seu vestido preto, mas ela não sentia o frio. Estava entorpecida. Ao seu lado, o seu filho Tiago, de apenas 6 anos, apertava-lhe a mão com tanta força que lhe cortava a circulação. O menino não chorava. Tinha os olhos muito abertos, fixos no caixão de mogno que descia lentamente para o buraco escuro. Atrás deles, sob uma tenda de veludo preto que os protegia da água, estava a família de Alexandre, os Vasconcelos, os donos do maior império têxtil da região. Dona Regina, a matriarca, estava sentada numa cadeira de ébano, impecável no seu luto de alta costura, com o rosto coberto por um véu de renda que ocultava os seus olhos secos. Não derramara uma única lágrima pelo filho. Para ela, a morte de Alexandre era uma tragédia. Sim, mas também era uma oportunidade para limpar a casa. E a sujidade, segundo ela, tinha nome e apelido: Sofia. Quando a última pá de terra cobriu o caixão, o silêncio do cemitério foi quebrado apenas pelo grasnar de um corvo. Sofia virou-se para receber as condolências da sua sogra, esperando um abraço, uma palavra de consolo, algo humano. Mas Dona Regina pôs-se de pé, alisando a saia com as mãos cobertas de anéis de ouro e diamantes. Acabou o espetáculo, disse Dona Regina com uma voz que soava como cristal a partir-se. Vamos para casa. Temos assuntos a tratar, Sofia, e não são assuntos agradáveis. A viagem de regresso à Quinta dos Teares foi um presságio. Sofia e Tiago foram relegados para o carro de serviço, uma carrinha velha que cheirava a gasolina e pó, enquanto Dona Regina e as suas outras filhas viajavam na limusine climatizada. Ao chegar, o solar parecia imponente, com os seus muros de pedra branca e os seus jardins perfeitos, onde pastavam as ovelhas merinas brancas como nuvens, orgulho da família. Mas havia algo fora do lugar. No alpendre não estavam as criadas com café quente. Havia malas de cartão barato e sacos de plástico preto. Sofia desceu da carrinha e sentiu que o estômago lhe caía aos pés. Correu para a entrada, protegendo Tiago da chuva que agora caía com fúria. Mas o que é isto? Perguntou Sofia, apontando para os sacos molhados. Por que estão as minhas coisas cá fora? Dona Regina saiu da casa, seguida por 2 guardas de segurança armados. Parou no limiar, protegida pelo telhado, olhando para Sofia como quem olha para um inseto que acabou de pisar. Correção, querida, disse a sogra com um sorriso gélido. Não são as tuas coisas, são as sobras que te permito levar. A roupa fina, as joias, o carro, tudo isso pertence à família Vasconcelos. E tu, desde o momento em que o meu filho deu o último suspiro, deixaste de fazer parte desta família. Sofia sentiu que o ar lhe faltava. Não pode fazer-me isto. Alexandre deixou-me esta casa. Ele disse-me que... Alexandre era um romântico estúpido que nunca assinou os papéis da fideicomissão, interrompeu Regina, dando um passo em frente. O seu perfume caro, uma mistura de sândalo e rosas, atingiu Sofia, provocando-lhe náuseas. Esta quinta é minha. O dinheiro é meu. E não vou sustentar uma faminta que prendeu o meu filho com os seus encantos de bairro pobre. Sempre foste uma mancha, Sofia. Uma mancha escura na minha linhagem imaculada. Tenho o seu neto, gritou Sofia, abraçando Tiago contra o peito.
É sangue do seu sangue. Dona Regina olhou para o menino com uma indiferença que gelava o sangue. Essa criança tem os teus olhos, não os do meu filho. Parece fraco, parece vulgar. Se quiseres, podes deixá-lo aqui. Criá-lo-emos como um criado decente, mas tu vais-te embora. Jamais. Rugiu Sofia, recuando como uma leoa encurralada. Tiago, vem comigo. Então, vão-se embora os dois, sentenciou Regina. Fez um sinal a um dos guardas. Ah, e não te esqueças da tua herança. Não quero que digam que fui injusta. O guarda arrastou da garagem um embrulho pesado e atirou-o aos pés de Sofia na lama. Crac! O som da madeira velha a bater no chão ressoou dolorosamente. Era um tear manual pequeno e antigo, com a madeira comida pela traça e um pedal partido. Ao lado, o guarda atirou um saco de serapilheira que cheirava a umidade e a animal sujo. Abre-o, ordenou Regina. Sofia, com as mãos trêmulas, desfez o nó do saco. Lá dentro havia velos de lã, mas não era a lã branca e suave que a quinta produzia. Era lã negra áspera, cheia de palha e espinhos. É a lã da tosquia de ontem, explicou Regina com escárnio. As ovelhas negras são um erro genético, Sofia. A sua lã não serve. Não pega a tinta. É rebelde, feia e tosca. Exatamente como tu, ninguém a quer. Ia queimá-la, mas pensei que te serviria para tecer os teus trapos de pobre. E leva também essa besta, estorva-me no jardim. Do lado da casa, o outro guarda trouxe aos empurrões a Mora. Mora era uma ovelha negra, pequena e rechonchuda que Alexandre tinha salvado do matadouro porque Tiago gostava dela. O animal balava assustado, com o pelo encharcado e os olhos cheios de pânico. Aí tens a tua fortuna, riu-se Regina, e as suas filhas, espreitando por trás das cortinas, juntaram-se aos risos cruéis. Um tear partido, lã lixo e uma ovelha. Vê lá se com isso sobrevives ao inverno. Vão-se embora, gritou Regina, perdendo a paciência. Antes que eu solte os cães. Sofia olhou para a mulher que um dia chamou de mãe. Quis gritar, quis bater-lhe, quis implorar. Mas ao ver a cara de terror de Tiago, engoliu o seu orgulho. Era um sabor amargo e metálico, como sangue na boca. Vamos, meu amor, sussurrou a Tiago. Agarra a Mora. Tiago pegou na corda da ovelha. Sofia atirou o saco de lã fedorenta ao ombro, sentindo a água suja escorrer pelas costas. E com a outra mão, arrastou o tear que rangia contra as pedras do caminho como um lamento fúnebre. Caminharam em direção ao portão de ferro forjado. A tempestade desabou com violência. O céu ficou negro como se o próprio mundo estivesse de luto. O vento uivava, dobrando as árvores. Sofia sentia que os braços se lhe iam arrancar com o peso, mas não soltou nada. Quando cruzaram o portão, ouviu o som metálico dos ferrolhos a fecharem-se atrás deles. Clã, clã. Estavam cá fora. Caminharam pela estrada deserta durante 1 hora. O frio era insuportável. Tiago começou a tremer. Os lábios ficaram azuis. Mamã, tenho frio. Gemeu o menino, os dentes a bater. Doem-me os ossos. Sofia olhou à sua volta. Não havia abrigo, apenas campo aberto e chuva. Olhou para o saco que carregava, aquela lã desprezada, aquele lixo. Vem cá, Tiago, disse Sofia. Deixaram o tear debaixo de uma árvore. Sofia abriu o saco sob a chuva. O cheiro a lanolina gorda e suja era forte, um cheiro primitivo a curral. Tirou grandes punhados da lã negra em bruto. Isto vai aquecer-te, disse, envolvendo o menino com a fibra gordurosa. A lã estava suja, sim, mas a gordura natural repelia a água. Fez um ninho com a lã negra no oco de um tronco caído. Meti Tiago lá e puxou Mora para que se deitasse junto dele, dando-lhe calor com o seu corpo animal. E tu, mamã? Perguntou Tiago do seu refúgio de lã negra. Eu estou bem, mentiu Sofia, embora sentisse que congelava. Sentou-se na entrada do oco, bloqueando o vento com o seu próprio corpo. Dali, ao longe, podia ver as luzes da Quinta dos Teares. Na janela do 2º andar, viu a silhueta de Dona Regina levantando uma taça dourada. Estavam a celebrar que se tinham livrado da praga. Sofia olhou para as suas mãos. Estavam manchadas de negro pela sujidade da lã. Acariciou o lombo molhado de Mora. A ovelha olhou-a com os seus olhos retangulares e estranhos e soltou um balido suave, quase um consolo. Acham que isto é lixo, Mora, sussurrou Sofia com voz rouca, uma mistura de choro e fúria nascendo na sua garganta. Acham que, por ser negra, não vale nada. Acham que, por estar suja, não serve.
Apertou um tufo de lã crua no punho até os seus nós dos dedos ficarem brancos. Apesar do frio, notou algo por baixo da sujidade. A fibra era forte, era quente e tinha um brilho escuro que a luz dos relâmpagos arrancava da negrura. Vamos sobreviver, Tiago, prometeu ao vento e à noite. E um dia essa velha vai desejar ter esta lã. Um dia este lixo vai valer mais do que todo o seu ouro. A tempestade rugiu, afogando a sua promessa, mas a semente estava plantada. Na escuridão mais absoluta, com apenas uma ovelha negra e um tear partido, Sofia acabara de começar a sua guerra. O amanhecer não trouxe calor, apenas uma luz cinzenta e leitosa que revelava a magnitude da sua desgraça. Sofia e Tiago tinham caminhado até as pernas lhes falharem, arrastando o pesado tear e guiando Amora, a ovelha negra que balava debilmente pela fome. Encontraram refúgio nos arredores da aldeia, num velho armazém de secagem de tabaco que estava abandonado há anos. O telhado de zinco estava esburacado como um passador, e o chão era de terra batida, úmida e fria. Cheirava a umidade antiga, a urina de gato e a esquecimento, mas tinha 3 paredes e um telhado parcial. Era um palácio comparado com o relento. Sofia arrumou o tear num canto seco e usou o saco de lã suja como colchão para Tiago. O menino tinha as bochechas vermelhas da febre e tossia com um som seco e metálico que partia o coração de Sofia. Descansa, meu amor, disse-lhe, beijando a testa a arder. A mamã vai ao mercado. Vou vender um pouco de lã e trarei leite quente e pão doce. Prometo-te. Tiago assentiu debilmente, aconchegando-se contra o flanco de Mora. A ovelha instintivamente não se moveu, servindo de fogão vivo para o pequeno. Sofia lavou o rosto com água da chuva acumulada num barril enferrujado, tentando tirar o rasto da noite anterior. Pôs ao ombro um fardo de lã negra, a melhor que conseguiu selecionar, e caminhou em direção ao mercado da aldeia. Os seus passos ressoavam com determinação, mas o seu estômago rugia de vazio. O mercado era um turbilhão de cores e cheiros, coentros frescos, pão acabado de fazer, carne assada, cheiros que enjoavam Sofia. Dirigiu-se à secção dos têxteis, onde os comerciantes compravam matéria-prima. Aproximou-se do Sr. Anselmo, um homem com bigode de morsa que conhecia a família Vasconcelos há décadas. Bom dia, Sr. Anselmo, disse Sofia, tentando manter a dignidade apesar da sua roupa suja. Venho oferecer-lhe lã. É virgem da primeira tosquia. O homem olhou-a por cima dos óculos, reconhecendo-a. A sua expressão mudou da curiosidade para o desprezo num segundo. Lã? Perguntou, olhando para o embrulho escuro que Sofia depositou na mesa. Abriu o pano e soltou uma gargalhada áspera. Isto não é lã, miúda. Isto parece pelo de cão vadio. É lã de ovelha negra, defendeu Sofia. É resistente, é lixo, cortou o Sr. Anselmo, atirando o embrulho para o chão, direto para o pó. A lã negra não serve, não pega a tinta. Se a meto na tinta vermelha, fica castanho sujo. Se a meto no azul, fica cinzento morto. Ninguém quer roupa de luto eterno, Sofia. Além disso, o homem baixou a voz, olhando para os lados. Dona Regina mandou o aviso. Disse que quem te comprar algo, se pode esquecer de fazer negócios com a Quinta dos Teares. E ninguém nesta aldeia é tão estúpido para se zangar com a dona do dinheiro. Sofia recolheu a sua lã do chão, sentindo os olhares trocistas dos outros vendedores. Por favor, sussurrou com a voz quebrada. Só preciso para 1 litro de leite e uma aspirina. O meu filho está doente. Deus proverá, disse o Sr. Anselmo, virando-lhe as costas. Mas aqui não há caridade para os inimigos dos Vasconcelos. Sofia percorreu mais 3 bancas. A resposta foi a mesma. Troça, nojo pela fibra escura e medo da sua sogra. A lã negra era uma maldição. Ninguém a queria, nem de borla. Desesperada e com o sol do meio-dia a queimar-lhe a nuca, Sofia pensou no seu último recurso, Cláudia. Cláudia era sua amiga, sua confidente nas festas de chá, a madrinha de Tiago. Vivia numa casa grande perto da praça. Cláudia certamente a ajudaria. Correu até a casa de Portão Verde. Tocou a campainha com insistência. Depois de alguns minutos, a janelinha da porta abriu-se. Apareceu o rosto de Cláudia, perfeitamente maquilhado. Cláudia, sou eu, Sofia. Por favor, abre. Preciso de ajuda. Cláudia olhou-a com uma mistura de pena e pânico. Não abriu a porta. Vai-te embora, Sofia, sussurrou através da grade. Não devias estar aqui. O Tiago tem febre. Cláudia,
Não temos onde dormir. Não temos comida. Só te peço um empréstimo ou um pouco de comida, o que for. Cláudia olhou para a rua, nervosa, como se temesse que a vissem. Regina esteve aqui a tomar o pequeno almoço. Contou-nos tudo. Disse que lhe roubaste as joias da avó, que és uma ladra e uma ingrata. É mentira, gritou Sofia, batendo no metal frio da porta. Expulsaram-me sem nada. Tu conheces-me. Lamento, Sofia. O meu marido faz negócios com os Vasconcelos. Se nos virem a ajudar-te, arruinam-nos. Não posso arriscar o futuro dos meus filhos pelo teu. A janelinha fechou-se de repente. Clique. Sofia ficou parada em frente à porta fechada, ouvindo o silêncio. Sentiu algo partir-se dentro dela. Algo mais vital do que o orgulho. A traição doía mais do que a fome. Caminhou de regresso ao armazém abandonado, arrastando os pés, derrotada, com o fardo de lã não vendável a pesar-lhe como uma lápide. Chegou ao refúgio quando caía a noite. Tiago estava acordado, chorando baixinho. Mamã, tenho fome, soluçou o menino. Dói-me a barriga. Sofia ajoelhou-se junto dele. Não tinha nada, nem pão, nem leite, nem medicamentos. Só tinha aquela lã negra. Olhou-a com ódio. Por culpa daquela cor, ninguém a queria. Já vai passar, meu amor. Adormece, disse, embalando-o até o cansaço vencer a fome. E o menino caiu num sono agitado. Sofia não conseguia dormir. A impotência afogava-a. Sentou-se no chão de terra perto da entrada, onde entrava um raio de lua pálida. Agarrou um tufo de lã suja. Estava gordurosa, cheia de terra e palha. Vou desfazê-la, assobiou Sofia, começando a puxar as fibras com raiva. Lã negra, Regina. Começou a desembaraçar a lã com os dedos, puxando com força, arrancando os cardos e os espinhos que se lhe cravavam na pele. Os seus dedos sangravam, mas não parava. Precisava de fazer algo com as mãos para não gritar. Chovia lá fora. Sofia tirou um balde velho e recolheu água da chuva. Metia a lã na água gelada e começou a esfregá-la com fúria, chorando inconsolavelmente. As suas lágrimas quentes caíam sobre a água fria, misturando-se com a sujidade da ovelha. Por que chorava? Por que lhe tinham tirado Alexandre? Por que os odiavam tanto? Esfregou e esfregou até as suas mãos ficarem dormentes. A água do balde ficou negra de terra. Deitou fora a água e voltou a encher o balde. Fez isso uma e outra vez, limpando a fibra obsessivamente, como se quisesse lavar a sua própria desgraça. E então aconteceu. A lua saiu de entre as nuvens e iluminou o balde. Sofia tirou o tufo de lã já limpo, escorrendo a água. Ficou paralisada. Já não era aquele negro mate e sujo que parecia fuligem. Ao tirar a gordura e a terra, a fibra revelava a sua verdadeira natureza sob a luz da lua. Não era negro plano, tinha um brilho profundo e intenso. Era um negro com matizes azuis como a asa de um corvo, como o céu à meia-noite, exatamente onde brilham as estrelas. Sofia aproximou a lã dos seus olhos inchados. Era suave, incrivelmente suave, muito mais do que a lã branca que picava. E aquela cor não precisava de tinta. Era uma cor que nenhuma fábrica podia imitar. Era a cor da profundidade, do mistério, da dor elegante. Olhou para as suas mãos destroçadas, segurando aquele tesouro escuro. A fome ainda estava lá, o frio ainda estava lá, mas pela primeira vez em 24 horas, Sofia deixou de ver lixo. Não és um erro, sussurrou, acariciando a lã úmida que agora brilhava com luz própria. És perfeita. Mora, a ovelha, aproximou-se e lambeu-lhe a bochecha salgada pelas lágrimas. Sofia olhou para o tear partido no canto. Amanhã não tentaria vender a lã crua. Amanhã tentaria tecer. Se o mundo não queria a sua escuridão, ela obrigá-los-ia a ver a beleza nela. A fome não é uma dor aguda no início. É um animal lento e pesado que se instala no estômago e te rouba as forças. Ao terceiro dia, no armazém abandonado, Sofia sentia que esse animal a estava a devorar por dentro. Tiago já não chorava. Estava deitado sobre a palha, pálido e silencioso, chupando o dedo com um olhar vítreo que aterrorizava Sofia mais do que qualquer grito. Tinha de fazer algo, e a única coisa que tinha era o tear partido e a lã negra que tinha lavado na noite anterior. Sofia aproximou-se do tear, como quem se aproxima de um instrumento de tortura. A madeira estava ressequida, cinzenta pelo tempo, e cheia de lascas que se levantavam como agulhas defensivas. O pedal estava solto. Com uma pedra que encontrou no chão, bateu no perno enferrujado até que encaixou. Não tinha ferramentas para afiar a lã finamente,
Então teve de torcer as fibras com as próprias mãos, esfregando-as contra as suas coxas, até formar um fio grosso, irregular e rústico. Vai funcionar, murmurou com a voz quebrada pela sede. Tem de funcionar. Começou a montar a urdidura. As suas mãos, acostumadas à seda e ao linho fino da sua vida anterior, eram desajeitadas com aquele material selvagem. O primeiro movimento do tear foi um ranger agônico. Crack, ras. A madeira protestou. Sofia empurrou a lançadeira improvisada uma e outra vez. Crack, crack, crack. O ritmo tornou-se frenético. Não estava a tecer por prazer. Estava a tecer para salvar uma vida. Mas o tear velho cobrou o seu preço. A borda da madeira, lascada e cruel, roçava constantemente os seus nós dos dedos e as suas pontas dos dedos. Primeiro foi um arranhão, depois um corte. Sofia viu uma gota de sangue vermelho e brilhante brotar do seu dedo indicador. Caiu sobre a lã negra e desapareceu. O negro absorveu-a instantaneamente. Não importa, disse a si mesma, apertando os dentes. Continua. Continuou a tecer. As lascas cravavam-se na sua carne, mas ela não parava para as tirar. A dor mantinha-a acordada, mantinha-a focada. A cada passagem da lançadeira, deixava um pouco da sua vida naquela manta. O sangue manchava a madeira do tear, tornando-a escura e pegajosa, e misturava-se com a fibra animal. A lã, já por si brilhante, parecia ganhar uma textura mais densa, mais pesada. Era um tecido nascido do sofrimento. Passaram as horas, o sol cruzou as frestas do telhado e começou a descer. Os braços de Sofia ardiam como se tivesse fogo nos músculos. As suas mãos eram um mapa de cortes abertos e sangue seco. Mamã. A vozinha de Tiago soou fraca como um sussurro distante. Já há comida? Sofia parou o tear bruscamente. O coração apertou-se-lhe. Já quase, meu amor. Já quase termino. Com um último esforço sobre-humano, rematou as bordas da peça. Cortou-a do tear com a mesma faca enferrujada que usava para tudo. Levantou-a à luz moribunda da tarde. Não era uma manta bonita, era grossa, irregular, cheia de nós, onde o fio se tinha partido, e ela o tinha voltado a atar. Era pesada e tosca. Parecia a pele de uma besta antiga, mas quando a pôs sobre os ombros, sentiu um calor imediato e envolvente, quase maternal. Fica aqui com a Mora, ordenou a Tiago, cobrindo-o com o saco vazio. Não abras a ninguém. Saiu a correr para a aldeia com a manta negra debaixo do braço e as mãos envolvidas em trapos sujos para ocultar o sangue. O mercado já estava a levantar as bancas. As pessoas caminhavam apressadas para chegar às suas casas quentes. Sofia parou num canto perto da padaria, onde o cheiro a pão fresco era uma tortura deliciosa. Manta de lã, gritou, mas a sua voz saiu fraca. Manta de lã virgem, muito quente. Uma senhora elegante passou ao seu lado, olhou-a com nojo e afastou-se como se Sofia tivesse a peste. Lã negra, ouviu a mulher murmurar à sua acompanhante. Que coisa tão horrível, parece de luto. Dá azar? Sofia tentou com um homem que carregava lenha. Senhor, para o frio da noite é muito resistente. Não tenho dinheiro para trapos, miúda. Tira-te do caminho. Ninguém a queria. A maldição de Dona Regina parecia ter infetado toda a aldeia. Viam a cor negra e viam morte, viam sujidade, viam a desgraça da família Vasconcelos. Sofia sentiu as lágrimas voltarem a subir. Ia regressar com as mãos vazias. Tiago ia dormir com fome outra vez. Deixou-se cair sentada no passeio, abraçando a manta contra o peito, escondendo a cara na fibra escura que cheirava a ela mesma e a ovelha. É um tecido triste, disse uma voz rouca sobre a sua cabeça. Sofia levantou o olhar. Em frente a ela estava um vagabundo. Era um velho curvado com uma barba grisalha emaranhada e vestido com camadas de jornais e roupa rasgada. Cheirava a álcool barato e a rua, mas os seus olhos surpreendentemente claros olhavam-na com uma intensidade lúcida. O quê? Perguntou Sofia na defensiva. A tua manta, apontou o homem com um dedo sujo. Não é uma manta qualquer, pesa. Pesa muito. Tem dor lá dentro. O vagabundo agachou-se e tocou o tecido com respeito. Os seus dedos ásperos percorreram a trama irregular. Parou num ponto onde a lã estava mais rígida pela sangue seco e invisível. Sangue, murmurou o velho, assentindo como se confirmasse um segredo. A melhor tinta, a que nunca desbota. Meti a mão no seu bolso profundo e tirou uma moeda. Era uma moeda velha de pouco valor,
mal suficiente para um pão duro ou um café fraco. É tudo o que tenho, disse o vagabundo, pondo a moeda na palma ferida de Sofia. Tenho frio nos ossos, miúda. O frio da morte anda a rondar-me. Vende-me a tua manta triste. Sofia olhou para a moeda. Era uma miséria. Era um insulto ao trabalho brutal que tinha feito, mas era dinheiro. Era um pão para Tiago. Tome-a, disse Sofia, entregando-lhe o tecido pesado. O vagabundo deitou a manta sobre os ombros, suspirou profundamente, fechando os olhos. Ah, aquece. Aquece mais do que o fogo. Esta lã está viva. Deu meia volta para ir embora, arrastando os pés, mas parou depois de 2 passos. Virou-se e olhou para Sofia fixamente. Tens mãos de tecedeira, mas teces com raiva, disse o velho. Se queres que essa lã negra valha ouro, não a vendas aqui. Aqui as pessoas são cegas, só veem o bonito. Aproximou-se mais um passo, baixando a voz a um sussurro conspirador. Sobe ao Monte das Almas, procura a casa queimada, procura a cega. Sofia franziu o sobrolho. Quem? A cega do monte, repetiu o vagabundo, apontando para a montanha escura que se erguia atrás da aldeia. Ela odeia o mundo tanto quanto tu. Ela conhece o segredo da escuridão. Diz-lhe que o vento do norte te manda. E sem dizer mais, o velho desapareceu nas sombras da viela, envolto na manta negra que Sofia tinha tecido com o seu próprio sangue, deixando a jovem mãe com uma moeda na mão. A moeda do vagabundo mal deu para 3 pães duros e um pouco de leite aguado. Tiago comeu com a voracidade de um animal ferido e adormeceu novamente, exausto pela febre. Sofia deixou-o fechado no armazém, prendendo a porta com um pedaço de arame e uma oração silenciosa. Tinha de ir. As palavras do velho ressoavam na sua cabeça como um sino. Procura a cega. Ela conhece o segredo. O Monte das Almas fazia jus ao seu nome. O caminho era uma vereda de cabras, íngreme e traiçoeira, cheia de pedras soltas e espinhos que rasgavam as meias e a pele. Sofia subiu com o saco de lã às costas, ofegante, suando frio, sentindo que os pulmões lhe ardiam. Cada passo era uma luta contra a gravidade e contra a sua própria dúvida. E se fosse uma loucura? E se apenas fosse ver uma velha louca no meio do nada? Mas então recordava o riso de Dona Regina e o brinde com champanhe, e a raiva dava-lhe forças para dar mais um passo. Chegou ao topo ao meio-dia. O que encontrou gelou-lhe os ossos. Não era uma casa normal. Eram os restos calcinados do que um dia foi um solar senhorial. As paredes de pedra estavam negras pela fuligem de um incêndio antigo e o telhado tinha colapsado em várias partes, deixando ver o céu cinzento. A natureza estava a reclamar o lugar. Trepadeiras selvagens entravam e saíam pelas janelas vazias como serpentes verdes. Quem anda aí a respirar como uma mula cansada? Disse uma voz potente das sombras do alpendre. Sofia deu um pulo. Sentada numa cadeira de verga que milagrosamente tinha sobrevivido ao fogo, estava uma mulher. Usava um vestido de seda antigo, fora de moda há 30 anos, mas de corte impecável. Tinha o cabelo branco apanhado num turbante de veludo e uns óculos escuros, enormes e redondos, que lhe cobriam metade do rosto. Procuro a senhora Isadora, gaguejou Sofia, baixando o saco. Aqui não há senhoras, respondeu a mulher sem virar a cabeça. Só fantasmas e cinzas. Quem és tu e por que cheiras a ovelha molhada e a medo? Chamo-me Sofia, um homem na aldeia, um vagabundo, disse-me para subir. Disse que a senhora sabia o segredo da escuridão. A mulher parou. Inclinou a cabeça ligeiramente como um pássaro a ouvir um verme debaixo da terra. O segredo? Repetiu com sarcasmo. O único segredo é que as pessoas são estúpidas e cegas. Aproxima-te. Deixa-me ouvir-te. Sofia aproximou-se devagar, intimidada pela presença daquela mulher que, mesmo na ruína, emanava uma autoridade real. Trago lã negra, disse Sofia, tirando um tufo que tinha afiado com os dedos durante a noite, uma amostra do seu esforço desesperado. Ninguém a quer na aldeia. Dizem que é lixo, mas eu sei que vale algo. Preciso que me ensine a trabalhar Hélia. Preciso de vender Hélia, para que o meu filho não morra de fome. Isadora estendeu uma mão. Os seus dedos eram longos, finos e pálidos, cheios de anéis com pedras que pareciam olhos. Dá-mo, ordenou. Sofia pôs o tecido na mão. Era um pequeno cachecol que tinha começado a tecer no tear partido antes de sair, esperando impressionar a mestra com a sua dedicação. Tinha posto todo o seu empenho para que ficasse apertado e firme. Isadora passou as suas pontas dos dedos pela lã.
Fê-lo devagar primeiro e depois rápido, como se lesse braille. A sua boca curvou-se numa careta de nojo absoluto. Horrível. Cuspiu, atirando o tecido para o chão de terra como se lhe queimasse. O quê? Exclamou Sofia, magoada. Mas se me esforcei muito. Está apertado. Está forte. Está morto. Cortou Isadora, pondo-se de pé com a ajuda de uma bengala de prata. Não tens tato, miúda. Teches com medo. Teches com desespero. Alá não é pedra. Não podes bater. Lá para que te obedeça. Apertaste tanto o fio que o sufocaste. Esta peça não respira. Sente-se rígida. Sente-se como uma armadura, não como um agasalho. É a única coisa que tenho, gritou Sofia, as lágrimas de frustração brotando novamente. As minhas mãos sangraram para fazer isso. Não tenho o direito de atirá-lo. Isadora tirou os óculos escuros. Sofia sufocou um grito. Os seus olhos eram brancos, completamente velados por cataratas como duas luas cheias numa noite de nevoeiro. Tenho todo o direito, disse a anciã com voz fria. Eu fui Isadora Valente. Vestir rainhas e atrizes antes de tu nasceres. As minhas mãos conhecem o tecido melhor do que tu conheces o teu próprio nome. E digo-te que isto é lixo. Isadora tateou na mesa que tinha ao lado e agarrou umas tesouras de alfaiate grandes e pesadas, de metal frio. Recolhe-o, ordenou a Sofia. Confusa, Sofia recolheu o seu tecido do chão e entregou-o. Vai corrigi-lo? Isadora agarrou o cachecol com uma mão e as tesouras com a outra. Ras, ras, ras. O som foi seco e definitivo. Em 3 movimentos brutais, Isadora cortou o tecido ao meio e depois outra vez, desfazendo horas de trabalho, sangue e esperança. Os pedaços de lã negra caíram ao chão, convertidos em nada mais do que retalhos inúteis. Não, gritou Sofia, caindo de joelhos para tentar juntar os pedaços como se pudesse colá-los. Por que fez isso? Era dinheiro. Era comida para Tiago. Isadora voltou a sentar-se, impassível perante o choro da jovem. Era lixo, sentenciou a cega, limpando as tesouras com a sua saia. E se queres aprender aqui na minha casa, vais aprender uma coisa hoje. A pena não tece. O medo não cria arte. Se vais tecer com essa lã negra, tens de respeitá-la. Tens de ouvir o que a fibra pede, não forçá-la a ser o que tu queres. Inclinou-se para a frente, o seu rosto cego, procurando o som dos soluços de Sofia. Deixa de chorar pelo que perdeste. Já não existe. Agora, se tens coragem suficiente para deixares de ser uma vítima e te tornares uma artesã, levanta-te. Se não, aí está a porta. Vai chorar para a aldeia com os medíocres. Mas se ficares, vais começar do zero. Vais aprender a sentir, não a olhar. Porque os olhos mentem, Sofia, mas as mãos nunca esquecem a verdade. Os teus olhos mentem, Sofia. Cala a boca e abre as pontas dos dedos. A voz de Isadora estalou como um chicote na quietude das ruínas. Sofia estava sentada em frente ao tear reparado, mas não conseguia ver nada. Isadora tinha-lhe vendado os olhos com um retalho de seda negra apertado fortemente à volta da cabeça. Levava 3 semanas assim. 3 semanas de escuridão autoimposta, de dedos sangrentos e de frustração que lhe queimava a garganta. Sinto que esta fibra é grossa, murmurou Sofia, tateando o fio na escuridão. Sentes ou adivinhas? Repreendeu a mestra, batendo no chão com a sua bengala. A lã negra é caprichosa, miúda, tem nós ocultos, tem memória. Se a esticares demais, parte-se por rancor. Se a deixares muito solta, aguada por preguiça. Tens de encontrar o pulso. Procura o pulso do animal que morreu para te dá-la. Sofia respirou fundo, engolindo o cheiro a pó e cinza que impregnava o lugar. As suas mãos, antes suaves e cuidadas, agora eram ferramentas calejadas. Pouco a pouco deixou de tentar ver imagens na sua mente e concentrou-se no tato. Aí estava. Uma imperfeição microscópica na fibra, um pequeno cardo emaranhado que os seus olhos não teriam visto, mas que os seus dedos detetaram como uma montanha. Tirou-o com os dentes. Isso é, sussurrou Isadora como se pudesse ler a mente de Sofia. Agora o azeite. Esse tinha sido o grande segredo, a alquimia. A lã negra era ressequida e quebradiça por natureza, por isso a desprezavam. Mas Isadora tinha-lhe ensinado a curá-la. Sofia metia as mãos num tigela de barro cheio de azeite virgem espesso e fragrante, com cheiro a campo verde. Massajava a lã crua com o azeite, não a encharcava, ungia, esfregava fibra contra fibra, até que o calor da fricção
fez com que o azeite penetrasse no coração do fio. A lã, antes áspera como lixa, transformou-se sob os seus dedos. Tornou-se dócil, pesada, elástica. Tornou-se seda escura. O azeite é paciência líquida, sentenciou Isadora da sua cadeira de balanço. Os Vasconcelos querem tudo rápido, tudo branco, tudo fácil. Nós não. Nós cozinhamos o tecido em lume brando. Enquanto Sofia trabalhava naquele transe tátil, o som de uma rádio velha a pilhas quebrou a concentração. Isadora tinha-a ligada para ouvir as notícias do vale. A voz de um locutor entusiasta encheu as ruínas. E noutras notícias sociais, a grande dona Regina Vasconcelos apresentou hoje a sua nova coleção de inverno, intitulada Branca Pureza. Segundo a matriarca, esta linha é inspirada na gente decente, na luz e na limpeza moral. O branco é a cor dos que não têm nada a esconder, declarou Dona Regina à imprensa, assegurando que as suas vendas já bateram recordes históricos. Sofia ficou tensa. O fio nas suas mãos esteve prestes a partir-se. Branca Pureza. Era uma zombaria direta, uma flecha envenenada lançada ao ar. A cor dos que não têm nada a esconder. Sofia sentiu a bile subir-lhe pela garganta. Ela, escondida numa ruína manchada de azeite e fuligem, era a antítese dessa brancura hipócrita. Desliga, pediu Sofia com voz trêmula. Deixa, ordenou Isadora. Ouve a sua soberba, que o seu sucesso seja a tua gasolina. Ela vende pureza falsa, Sofia. Tu vais vender verdade. E a verdade é sempre escura. Nesse momento, Tiago, que brincava no chão de terra com uns carvões apagados, aproximou-se da sua mãe. Mamã, disse o menino, puxando a sua saia. Olha o que desenhei. É para não estares triste. Sofia tirou a venda dos olhos, piscando perante a luz da tarde. Olhou para o chão. Tiago tinha usado um pedaço de carvão para desenhar sobre uma laje de pedra branca. Não era um desenho infantil de casinhas e sóis. Eram linhas geométricas que se cruzavam, se emaranhavam e se expandiam como uma teia de aranha, ou como as fissuras de um coração partido, ou talvez como as raízes de uma árvore, à procura de água no deserto. Era um padrão de caos ordenado. É lindo, meu amor, disse Sofia, acariciando o cabelo sujo do menino. Como se sente a lã quando me pica, mas depois me abraça, explicou Tiago com a inocência dos seus 6 anos. Sofia olhou para o desenho, depois olhou para o tear, depois olhou para as suas mãos calejadas. Uma ideia elétrica percorreu-lhe as costas. Isadora, disse Sofia, pondo-se de pé. Já sei o que vou tecer. Vais copiar uma revista? Bufou a anciã. Não, vou tecer o caos. Sofia sentou-se ao tear. Desta vez não pôs à venda, mas fechou os olhos. Não precisava de ver. As suas mãos sabiam o caminho. Começou a trabalhar não com a técnica tradicional de cruzado simples, mas misturando espessuras. Usou a lã oleada, brilhante e negra, e entrelaçou-a com uma técnica que deixava pequenos espaços, silêncios no tecido, imitando o desenho de Tiago. Trabalhou durante 3 dias e 3 noites. Mal comeu. Os seus dedos moviam-se como aranhas frenéticas. O azeite mantinha a lã suave, permitindo-lhe fazer nós impossíveis que com outra fibra se teriam partido. Quando cortou a peça final do tear, o silêncio na ruína foi absoluto. Sofia pôs-se de pé e sacudiu o tecido. Não era uma manta, não era um chale, era um chale, mas parecia um pedaço de noite arrancado do céu. Isadora levantou-se, guiada pelo som do tecido a mover-se, aproximou-se e estendeu as mãos. Tocou o chale. Os seus dedos percorreram o padrão geométrico, os relevos, a suavidade oleosa e o calor que emanava. De que cor é? Perguntou a cega com a voz estranhamente suave. Sofia segurou-o contra a luz do sol que entrava pelo telhado partido. E isso foi o mais impactante. O tecido não brilhava. O tecido bebia a luz. Era tão negro, tão denso e profundo pelo azeite e pelo tecido apertado que parecia um buraco no espaço. Não refletia nada. Era a ausência total de cor, uma elegância que dava medo. É negro, Isadora, sussurrou Sofia, hipnotizada pela sua própria criação. Mas não é um negro morto, é como o fundo de um poço. É negro infinito. Isadora sorriu, e pela primeira vez faltava-lhe um dente, o que a fazia parecer mais humana e menos bruxa. Não é negro infinito, miúda, corrigiu a mestra, acariciando o tecido como se fosse a pele de um amante perdido. É vanta. É a cor do luto de uma rainha. Dona Regina vende branco para que as pessoas pareçam limpas.
Tu vais vender isto para que a mulher que o usar se torne invisível e perigosa. Teceste uma sombra, Sofia. E as sombras entram em qualquer parte. Sofia desceu do Monte das Almas com o tesouro envolvido em papel de embrulho velho, colado contra o peito como se fosse um bebê recém-nascido. Caminhava rápido com a cabeça baixa, tentando passar despercebida entre a gente da aldeia. Não se dirigiu ao mercado popular, onde a tinham humilhado e rejeitado. Desta vez, os seus passos levaram-na em direção à praça principal, a zona turística onde os estrangeiros com chapéus de palha e máquinas fotográficas caras passeavam, comprando artesanato. Sentia-se uma intrusa. A sua roupa ainda cheirava a fumo de lenha e a umidade das ruínas. As suas mãos, embora limpas, estavam calejadas e cheias de pequenos cortes. Contrastava violentamente com as senhoras perfumadas que saíam das boutiques de linho e prata. Parou em frente a uma galeria de arte sob a sombra de um jacarandá. O coração batia-lhe na garganta. Tinha medo. E se Isadora se enganasse? E se fosse apenas um trapo negro e sujo aos olhos do mundo? Viu aproximar-se uma mulher alta, de idade madura, com aquele ar inconfundível de sofisticação europeia. Usava óculos de sol de designer e olhava para as lojas com certo aborrecimento. Sofia respirou fundo, engolindo a vergonha. Perdão, senhora, disse Sofia em voz baixa, dando um passo em frente. A mulher parou e baixou um pouco os óculos. Olhou para Sofia de cima a baixo, notando os seus sapatos gastos. Fez um gesto para continuar a caminhar, pensando que lhe pediriam uma moeda. Não quero esmola, apressou-se a dizer Sofia, bloqueando-lhe suavemente o passo. Quero mostrar-lhe algo único. Antes que a mulher pudesse protestar, Sofia desembrulhou o pacote. A luz do sol da tarde bateu no tecido, ou melhor, foi devorada por ele. O xale negro desdobrou-se no ar. Não brilhava como o cetim barato. Tinha uma profundidade mate absoluta, hipnótica. O padrão geométrico inspirado no caos do desenho de Tiago criava um jogo de sombras sobre sombras, uma textura que pedia aos gritos para ser tocada. A mulher estrangeira parou bruscamente. O seu aborrecimento desapareceu. Tirou os óculos lentamente. Mon Dieu, sussurrou com sotaque francês. O que é isso? É lã de ovelha negra, disse Sofia com a voz tremendo de orgulho, curada com azeite e tecida à mão em tear. A francesa estendeu uma mão com manicure perfeita e roçou o tecido. Os seus olhos arregalaram-se. Esperava algo áspero, mas os seus dedos encontraram uma suavidade densa, oleosa, mas seca, quente e viva. É incrível, murmurou a turista. Em Paris pagariam fortunas por esta textura. É selvagem, é primitiva e elegante ao mesmo tempo. A mulher olhou para Sofia nos olhos, ignorando a sua roupa pobre. Quanto? Sofia não tinha pensado num preço. Hesitou. Pensou nos medicamentos para Isadora, nos sapatos rotos de Tiago. 300 euros, aventurou Sofia, uma quantia que para ela era uma fortuna, temendo ter pedido demais. A francesa soltou uma gargalhada suave, abriu a sua carteira de couro fino e tirou uma carteira volumosa. Não sejas tola, querida. Isto é arte, não artesanato. A mulher contou 500 euros e pô-los na mão de Sofia. 500, disse a francesa, pegando no chali e deitando-o imediatamente sobre os ombros. O tecido negro caiu sobre o seu vestido bege com uma elegância dramática. E sinto-me como se estivesse a roubar-te. Tens um dom, miúda. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Sofia ficou parada na praça com os 500 euros a queimar-lhe a palma da mão. Era mais dinheiro do que tinha visto em meses. Sentiu vontade de chorar, de gritar, de dançar. Correu à farmácia e comprou os antibióticos para a tosse de Tiago e um xarope para os pulmões de Isadora. Correu ao mercado e comprou carne fresca, legumes, leite gordo, queijo e pão doce. Comprou também 2 novelos de fio de algodão forte para a urdidura do tear. Subiu ao monte carregada de sacos, sentindo que flutuava. Essa noite, na ruína, houve festa. Comeram ensopado quente. Tiago adormeceu com a barriga cheia e um sorriso. E Isadora, embora resmungando, tomou o seu medicamento. Foi sorte de principiante, disse a velha mestra, limpando o seu prato com um pedaço de pão. Mas Sofia viu como Isadora acariciava o tear na escuridão, sorrindo. No entanto, na aldeia, a roda do destino girava para o desastre. Essa mesma noite, a turista francesa jantava no O Candelabro, o restaurante mais exclusivo da região.
O lugar estava iluminado com velas e cheio da alta sociedade local. Numa mesa no canto, jantava Patrícia, a assistente pessoal, e braço direito de Dona Regina. Patrícia era uma mulher ambiciosa com olhos de falcão, encarregada de vigiar para que ninguém competisse com o Império Vasconcelos. Patrícia estava aborrecida, brincando com o seu copo de vinho, quando viu a francesa entrar. Não olhou para a mulher, olhou para o que ela vestia. Aquele chale. Patrícia endireitou-se na cadeira. Nunca tinha visto um tecido assim. De longe parecia veludo, mas tinha uma queda pesada, rústica, e a cor era um negro tão profundo que absorvia a luz das velas à sua volta. Contrastava violentamente com a moda atual de branca pureza que Dona Regina tinha imposto. Patrícia levantou-se, fingindo ir à casa de banho, e passou junto à mesa da turista. «Que peça tão requintada», comentou Patrícia com um sorriso falso. «É importada, italiana?» A francesa sorriu, lisonjeada. «Não, comprei-a a uma artesã local esta tarde na praça. Uma rapariga jovem, muito pobre, coitadinha, mas tem mãos de ouro. Disse que era lã de ovelha negra tratada com azeite». O sorriso de Patrícia congelou. Lã de ovelha negra, azeite. Patrícia conhecia os rumores. Sabia que Regina tinha expulsado a nora com o lixo. Aproximou-se um pouco mais e fez como se admirasse o tecido, roçando-o com os dedos. Sentiu-o. Por baixo do cheiro a perfume caro da francesa, o tecido conservava um aroma muito tênue, quase imperceptível, mas inconfundível para alguém da indústria. Cheirava a fumo de lenha de carvalho e o tecido. Patrícia reconheceu o padrão caótico. Não era máquina, era um tear manual manejado com uma tensão furiosa. «Obrigada», disse Patrícia, retirando-se rapidamente. Saiu do restaurante para o ar frio da noite e tirou o seu telemóvel. Os seus dedos marcaram o número privado do solar. «Sim?» respondeu a voz imperiosa de Dona Regina ao segundo toque. «Senhora», disse Patrícia, olhando para o monte escuro onde se sabia que viviam os marginais. «Temos um problema. A rata continua viva». «De que falas, Patrícia?» disse Regina. «Acabo de ver uma turista com uma peça incrível, um chale negro». «Senhora, é a lã negra que você atirou fora, mas não parece lixo. Parece. Parece melhor do que a nossa coleção. Parece perigosa». Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio frio e carregado de ameaça. «Estás a dizer-me que essa faminta está a vender no meu território?» perguntou Regina com a voz baixando uma oitava. «Está a vender, senhora, e a preço de ouro». A turista pagou 500 euros em dinheiro. Ouviu-se o som de um copo a partir-se contra uma parede do outro lado do telefone. «Ninguém se ri de mim», sibilou Regina. «Ninguém transforma o meu lixo em ouro. Patrícia, averigua exatamente onde se esconde. Amanhã mesmo vou lá pessoalmente. Se essa miúda quer brincar às designers, vou ensinar-lhe o que acontece àqueles que tentam ofuscar o meu brilho». Patrícia desligou e sorriu. A guerra tinha começado, e ela estava no lado vencedor, ou assim acreditava. O sucesso faz barulho, mas a inveja tem o ouvido mais fino do mundo. Tinham passado 2 semanas desde que Sofia vendeu aquele primeiro chá levanta à turista estrangeira. 2 semanas em que Isadora e ela trabalharam como possuídas, aproveitando cada gramo de luz diurna e tecendo a lã de mora e de outras 2 ovelhas negras que Sofia tinha conseguido comprar a preço de riso a um pastor vizinho. O rumor corria pela aldeia. A viúva e a bruxa estão a fazer magia com o lixo. Essa manhã, o céu sobre as ruínas do Monte das Almas estava límpido, de um azul insultuoso. Sofia estava a atingir um lote novo não com químicos, mas com a técnica de fixação por sombra que Isadora lhe ensinava, usando cascas de noz preta para aprofundar ainda mais o tom natural. O som de um motor potente quebrou a paz do monte. Não era a carrinha destartalada do padeiro, era um rugido suave, caro de engenharia alemã. Sofia limpou as mãos no avental e saiu para o alpendre queimado. Isadora, sentada na sua cadeira de balanço, parou o seu trabalho. «Cheira a enxofre e a perfume francês», murmurou a cega, franzindo o nariz. «Já estão aqui». Um automóvel negro e brilhante, imaculado, apesar do pó do caminho, parou em frente à entrada. O motorista desceu e abriu a porta traseira. Dali desceu Dona Regina. A matriarca dos Vasconcelos vestia um fato de linho branco impoluto, sapatos de salto que se afundavam na terra solta e um chapéu de aba larga. Parecia um anjo vingador ou um iceberg no meio do deserto. «Ora, ora», disse Regina, olhando para as ruínas com uma careta de nojo, cobrindo o nariz com um lenço de seda.
Então é aqui que te escondes, Sofia, entre ratos e cinzas. Sofia sentiu o coração martelar-lhe contra as costelas, mas não recuou. Plantou-se em frente à porta, bloqueando a entrada da casa onde Tiago dormia à sesta. Que quer, Regina? Aqui não há nada para si. Regina sorriu. Não era o seu sorriso cruel habitual. Era um sorriso suave, quase maternal, o mais perigoso de todos. Caminhou em direção a Sofia, desviando-se dos charcos de lama com elegância. Venho resgatar-te, querida. Ouvi rumores. Dizem que Tiago está a viver como um selvagem. Dizem que tu estás a trabalhar até sangrar. Regina suspirou teatralmente. Sou uma mulher dura, Sofia, mas não sou um monstro. A família é a família. Vim oferecer-te uma trégua. Sofia semicerrou os olhos. Uma trégua? Volta para a quinta, ofereceu Regina, abrindo os braços como se quisesse abraçá-la. Dar-te-ei a casa de hóspedes do jardim. Tiago terá a sua escola, a sua roupa limpa, os seus brinquedos. E tu, bem, vi aquele trapo negro que vendeste. É rústico, sim, mas tem um certo encanto primitivo que agora está na moda entre os hipsters com dinheiro. Regina tirou um contrato dobrado da sua mala de mão. Quero comprar-te a tua produção, Sofia. Toda. Venderemos os teus chales sob a marca Vasconcelos. Lúgubre soa bem. Não te pagarei um salário. Terás seguro médico e comida quente. Só tens de assinar aqui. Sofia olhou para o papel. Depois olhou para Regina. Por um segundo, a tentação do conforto de uma cama quente para Tiago a fez hesitar. Mas então Isadora bateu no chão com a sua bengala. Lê a letra, minha menina, grasnou a cega da sombra. Está sempre na letra pequena. Sofia pegou no papel. Os seus olhos percorreram as cláusulas rapidamente. Cede a totalidade dos direitos de design, técnica e propriedade intelectual a Têxteis Vasconcelos. A empregada renuncia a qualquer reclamação sobre a autoria. Quer roubar-me? Disse Sofia, levantando o olhar. A suavidade na sua voz tinha desaparecido, substituída por aço. Quer que eu trabalhe, que eu ponha as mãos e o segredo para que você lhe ponha a sua etiqueta e leve o crédito? Quer converter a minha arte no seu acessório? Estou a oferecer-te dignidade, ingrata. Sibilou Regina, perdendo um pouco a compostura. Sem mim não és ninguém. Sem a minha distribuição, os teus trapos apodrecerão neste monte. Prefiro que apodreçam a que levem o seu nome, respondeu Sofia, rasgando o contrato em 2 e depois em 4 pedaços. Atirou os confetes de papel aos pés de Regina. A minha lã negra não se mistura com a sua mentira branca. Saia da minha casa. O rosto de Regina mudou. A máscara da avó bondosa derreteu-se como cera ao fogo, revelando o demônio que habitava por baixo. Os seus olhos injetaram-se de ódio puro. A tua casa? Riu-se Regina, uma risada aguda e cortante. A tua lã? És tão ignorante que dás pena, Sofia. Regina estalou os dedos. Da curva do caminho, atrás do carro de luxo, apareceram 2 patrulhas da polícia municipal. As sirenes estavam apagadas, mas as luzes vermelhas e azuis giravam, manchando as paredes negras da ruína com cores de violência. O que é isto? Gritou Sofia, recuando para Isadora. É a lei, disse Regina, tirando outro papel da sua mala. Este com selos oficiais. Essa ovelha, a tal Mora, era propriedade da Quinta dos Teares. Tem a minha marca na orelha. Tu levaste-a sem permissão escrita. Isso chama-se roubo de gado, Sofia. E por lei, qualquer produto derivado de um bem roubado pertence ao dono original. Você deu-ma, gritou Sofia, sentindo que o mundo se inclinava. Atirou-ma como lixo. Tens um recibo, um documento de doação? Perguntou Regina com escárnio. Eu não acredito. Para a lei és uma ladra que fugiu com gado da minha propriedade. 3 oficiais corpulentos desceram das patrulhas. Um deles era o comandante Ribeiro, conhecido por cobrar subornos dos Vasconcelos. Procedam, ordenou Regina, apontando para o interior da ruína. Inautam tudo, a ovelha, a lã, o tear e qualquer tecido terminado. É prova. Não, uivou Sofia, lançando-se contra os polícias. É o meu trabalho, é a comida do meu filho. Um oficial empurrou-a com força, atirando-a para o chão de terra. Tiago saiu a correr do quarto, gritando, Mamã, mamã! Mas Isadora agarrou-o pelo braço para que não o batessem. Sofia, do chão com a boca cheia de pó, viu o seu pesadelo tornar-se realidade. Viu como os polícias entravam no seu santuário.
Ouviu o barulho de madeira a partir-se quando tiraram o tear à força, arrastando-o sem cuidado. Viu como tiravam os sacos de lã negra processada, aquela lã que ela tinha lavado com lágrimas e azeite, e os atiravam para a caçamba da patrulha como se fossem sacos de lixo. E o pior de tudo, viu como tiravam a Mora. A ovelha balava aterrorizada, escorregando as suas patas na terra enquanto um polícia a puxava pelo pescoço com uma corda. Mora! Gritou Tiago, chorando inconsolavelmente. Regina aproximou-se de Sofia, que tentava levantar-se. A matriarca inclinou-se para que as suas caras ficassem a centímetros. Disse-te que a lã negra não servia, sussurrou Regina com veneno. Mas se tu dizes que vale ouro, então é o meu ouro. Vou queimar esse tear, Sofia, e vou tosquiar essa ovelha até sangrar para fazer os meus casacos. E tu vais ficar aqui na miséria, vendo como eu triunfo com o que tu criaste. Comandante, gritou Regina, se a velha cega tentar detê-los, prendam-na por cumplicidade. Isto não vai ficar assim, soluçou Sofia, vendo como levavam a sua vida inteira. Já ficou assim, respondeu Regina, virando-se e subindo para o seu carro climatizado. As patrulhas arrancaram, levantando uma nuvem de pó que asfixiou Sofia. Ficou ali atirada na terra, sem lã, sem ferramentas, sem ovelha e sem dinheiro. Só lhe restava o choro do filho e a mão ossuda de Isadora que apertava o seu ombro com uma força surpreendente. Levanta-te, disse a cega com uma voz que não tremia, uma voz que prometia tempestades. Tiraram-nos a lã, Sofia, mas cometeram um erro estúpido. Deixaram-nos as mãos, e enquanto tivermos mãos, a guerra não terminou. O silêncio que se seguiu à partida das patrulhas foi pior do que os gritos. Não era um silêncio de paz, era o silêncio de um cemitério depois do saque. O ar já não cheirava a campo e a chuva limpa, cheirava a gasolina queimada e a bilis amarga da derrota. Sofia ficou de joelhos no chão com as mãos vazias e o olhar perdido no caminho por onde a sua vida se tinha ido. Tinham levado tudo. O tear que tinha reparado com o seu sangue, os sacos de lã que tinha lavado com as suas lágrimas. Mora, a sua companheira fiel, a única herança viva de Alexandre. Malditos sejam, sussurrou, batendo na terra com o punho. Malditos sejam todos. À sua espalda ouviu-se um golpe seco como o de um saco de ossos caindo ao chão. Isadora, gritou Sofia, virando-se. A anciã tinha colapsado junto à cadeira de balanço. O seu rosto, sempre pálido, agora tinha um tom acinzentado ceroso, como de vela apagada. Agarrava-se ao peito com uma mão ossuda, ofegando por ar. A fúria tinha sido demais para o seu coração cansado. Sofia correu para ela e segurou-a nos seus braços. O corpo da mestra pesava tão pouco que parecia feito de pássaros secos e roupa velha. Respire, mestra, por favor, respire, suplicou Sofia, arrastando-a para o único canto da ruína que ainda tinha um pedaço de telhado e um colchão de palha. Isadora abriu os seus olhos cegos que se moviam erraticamente. Ah, a bruxa branca! Ofegou Isadora com um assobio no peito. Roubou-me o ar, Sofia. Sinto frio. Não fale, guarde forças. Sofia cobriu-a com o seu próprio corpo, pois não tinham mantas. As que tinha tecido tinham sido levadas como prova. A noite caiu sobre as ruínas como uma laje de chumbo. Fazia frio, um frio que gelava até os ossos. Sem o calor de Mora, sem as mantas de lã, estavam expostos. Tiago aconchegou-se junto a Isadora para lhe dar calor, tremendo. Sofia levantou-se, movida por um desespero inquieto. Caminhou pelo ateliê, destruído sob a luz da lua. Os polícias tinham sido cruéis. Não só tinham levado coisas, tinham partido o que não lhes servia. As tigelas de barro com a tinta de noz estavam feitas em cacos, manchando o chão de um líquido negro que parecia sangue coagulado. Tinham pisado a pouca comida que tinham. Acabou, pensou Sofia. Desta vez, eles ganharam. Recostou-se contra uma parede de pedra meio desmoronada, e os seus dedos roçaram uma fissura profunda entre duas rochas grandes, ocultas por uma trepadeira seca. Parou. O seu coração deu um salto. A polícia tinha procurado nos sacos, no chão, no tear, mas não tinha procurado nas paredes. Com o pulso acelerado, Sofia metia a mão no oco escuro. Os seus dedos tocaram algo suave, veludo. Tirou uma pequena bolsa de tecido roxo velho e gasto. Abriu-a com mãos trêmulas. Lá dentro, intacto, brilhava o tesouro. Era o fio da noite. Durante as noites em que não conseguia dormir, Sofia tinha afiado a fibra mais fina, a mais suave,
a que tirava do pescoço das ovelhas negras, onde o pelo era mais delicado. Tinha afiado tão fino que parecia cabelo de anjo escuro. Tinha conseguido fazer apenas 3 novelos, 3 pequenas bolas de um fio tão perfeito que parecia líquido. Tinha-o escondido ali para protegê-lo da umidade e, sem saber, tinha-o salvado dos abutres. Sofia apertou os novelos contra o peito e soltou uma gargalhada histérica que soou mais a choro. Tenho o fio, soluçou, caindo de joelhos novamente. Tenho o melhor fio do mundo, mas de que me serve? Levaram o tear, levaram as agulhas, a lançadeira, tudo. Olhou para os novelos negros. Eram inúteis sem uma ferramenta. Não podia tecer com os dedos ao ar. A impotência atingiu-a novamente. Tinha a matéria-prima para uma obra-prima, mas não tinha como criá-la. Era como ter a melhor pintura do mundo e não ter pincéis nem tela. Mamã. A voz de Tiago tirou-a da sua espiral de dor. O menino estava de pé ao seu lado. Nas suas mãos pequenas e sujas trazia algo. Que se passa, Tiago? Vai cuidar da Isadora. Encontrei isto lá fora, disse o menino, estendendo as mãos. São ramos da árvore queimada, os que são duros. Sofia olhou para os paus. Eram 2 ramos de carvalho retos e firmes que tinham sobrevivido ao incêndio do solar anos atrás. A madeira estava curada pelo fogo, dura como o ferro. Para que é isto, meu amor? Perguntou Sofia sem entender. Tiago sentou-se no chão e tirou do bolso uma pedra afiada. Com movimentos desajeitados, mas decididos, começou a raspar a ponta de um dos ramos. A avó Regina tirou-te a máquina grande, disse Tiago, concentrado na sua tarefa. Disse que sem a máquina não és nada. O menino soprou o pó de serra e mostrou a Sofia a ponta do ramo. Estava afiada, parecia uma agulha gigante. Fez o mesmo com o outro. Mas tu ensinaste-me que antes da máquina estavam as avós, continuou Tiago, levantando o olhar. Os seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga, imprópria de uma criança de 6 anos. Entregou as 2 varas de madeira negra à sua mãe. Sofia pegou nos ramos. Eram toscos, eram primitivos, mas ao segurá-los as suas mãos recordaram algo. O tear era para tecer tecidos planos, mas com 2 agulhas podia-se tecer algo mais. Podia-se tecer forma, podia-se tecer um corpo. Tiago pôs a sua mão pequena sobre a mão ferida de Sofia. Mamã, sussurrou o menino com firmeza. Tiraram-nos tudo, mas ainda temos as tuas mãos. Sofia olhou para as agulhas improvisadas, olhou para o fio da noite e depois olhou para o canto onde Isadora respirava com dificuldade, agarrando-se à vida por puro rancor. Uma faísca acendeu-se no peito de Sofia. Não era esperança, era algo mais quente e perigoso. Era vingança. Tens razão, filho, disse Sofia, secando as lágrimas com o dorso da mão. Apertou as varas de carvalho até senti-las como uma extensão dos seus ossos. Temos as minhas mãos, e com estas mãos vamos tecer-lhe uma mortalha ao seu império. A rádio velha que Tiago tinha conseguido esconder dentro de uma panela vazia, quando a polícia chegou, era o seu único elo com o mundo exterior. Sofia e Isadora ouviam as notícias na penumbra da ruína, iluminadas apenas por uma vela de sebo que tremeluzia com o vento que entrava pelas paredes partidas. E todo o país tem os olhos postos no evento do ano, dizia a voz estridente do locutor. O grande concurso nacional de moda será este sábado no Centro de Convenções. O tema deste ano, escolhido pela presidente do júri, a incomparável Dona Regina Vasconcelos, é Renascimento. Espera-se que Dona Regina apresente a sua peça mestra para fechar o desfile, uma ode à luz e à virtude. Isadora soltou uma gargalhada seca da sua cama de palha, uma risada que terminou num ataque de tosse dolorosa. Renascimento, murmurou a anciã, cuspindo expectoração num lenço sujo. Essa mulher não sabe o que é renascer. Ela nunca morreu. Para renascer, primeiro é preciso arder até aos alicerces, como esta casa, como tu. Sofia estava sentada no chão, com as pernas cruzadas. Nas suas mãos segurava as 2 varas de carvalho negro que Tiago lhe tinha afiado. No seu colo descansavam os novelos do fio da noite, aquela lã negra super fina que tinha salvado da rapina. Vou, disse Sofia. Não foi uma pergunta, foi uma sentença. Aonde, ao concurso? Perguntou Isadora com voz fraca. Com que convite? Com que vestido? Tiraram-te o tear, miúda. Tenho as minhas mãos, respondeu Sofia, batendo suavemente as agulhas de madeira uma contra a outra. Tac, tac. O tear faz tecidos planos e rígidos, mas o tecido de agulhas cria uma segunda pele.
Posso fazer algo que Regina nunca viu. Algo que não cubra o corpo, mas que o revele. Isadora virou a cabeça na almofada. Os seus olhos cegos pareciam olhar para além do telhado partido, para um passado de glória. Se vais para a guerra, não podes ir só com lã, sussurrou a mestra. Precisas de armadura. Procura debaixo da minha cama, há uma caixa de lata enferrujada. Os polícias não a levaram porque pensaram que eram bolachas velhas. Sofia procurou a caixa. Custou-lhe a abri-la. A ferrugem tinha selado a tampa. Quando finalmente cedeu, viu algo que brilhava debilmente no fundo. Eram bobinas de fio de prata, mas não era prata brilhante e nova. Era prata antiga, deslustrada pelo tempo, quase cinzenta, com manchas escuras de oxidação. É prata esterlina, explicou Isadora. Guardei-a há 40 anos para o meu vestido de noiva. Nunca me casei. Ficou velha e feia como eu. Usa-a. Mistura-a com a tua lã negra. Faz com que a escuridão tenha dentes. Sofia pegou na prata e no fio negro. Começou a tecer. Não era um trabalho delicado de bordado. Era uma construção arquitetônica. Sofia tecia com fúria, com fome, com dor. As agulhas de carvalho eram grossas e faziam com que o ponto ficasse aberto, orgânico, como uma rede de pescador ou uma teia de aranha partida. Misturou a lã negra suave e oleosa com o fio de prata velha e áspera. O resultado era inquietante. O tecido não brilhava, cintilava. Parecia rocha vulcânica com veios de mineral cru. Parecia cinza endurecida. Trabalhou durante 3 dias e 3 noites sem parar. Os seus dedos ficaram com bolhas da madeira dura das agulhas, mas não sentia dor. Tiago dava-lhe água na boca e limpava-lhe o suor da testa. Isadora piorava a cada hora que passava. A sua respiração tornava-se um estertor ruidoso, como se os seus pulmões estivessem cheios de cristais partidos, mas recusava-se a morrer. Continua, sussurrava a anciã cada vez que Sofia parava para a verificar. Não pares, ele está à espera. Mas eu disse-lhe que não vou antes de ver essa obra terminada. O vestido começou a tomar forma. Não tinha costuras. Era uma única peça tubular que se ajustava ao corpo com mangas compridas que cobriam os dedos e uma gola alta que subia até ao queixo como uma armadura medieval. As costas, no entanto, estavam completamente descobertas. Um abismo de pele nua emoldurado pela lã negra e a prata suja. Era sexta-feira à noite. Faltavam horas para o concurso. A tempestade rugia além lá fora com mesma como na noite em que Sofia foi expulsa. Está pronto, disse Sofia, cortando o último fio com os dentes. Levantou o vestido. À luz da vela, a peça parecia respirar. Pesava. Pesava como um pecado. Era assustador e belo. Era a encarnação da ovelha negra. Sofia aproximou-se da cama de Isadora com o vestido nos braços para que ela o tocasse. Mestra, chamou suavemente. Toque, já está. Isadora levantou uma mão trêmula. Os seus dedos frios, quase azuis, percorreram a textura rugosa da lã e o frio metálico da prata. Um sorriso lento desenhou-se na cara da anciã. Um sorriso de paz absoluta. Pica, sussurrou Isadora. É áspero, é perfeito. Vai raspar os olhos de todos esses hipócritas. Isadora pegou na mão de Sofia e apertou-a com uma força surpreendente para uma moribunda. Ouve-me bem, Sofia. Regina acredita que o branco é poder porque reflete a luz. Mas tu vais ensinar-lhe que o negro é poder porque a engole. O negro é o fim de tudo. É o silêncio final. A anciã tossiu uma convulsão que sacudiu o seu corpo frágil. O seu peito subiu e desceu uma última vez com um som úmido. Faz isso, disse Isadora com o seu último suspiro. A sua voz, mal um fio de fumo. Faz com que a ovelha... A sua cabeça caiu para um lado. Os olhos cegos ficaram fixos no nada, mas o sorriso de satisfação ficou congelado nos seus lábios. Sofia não gritou, não chorou. A dor era tão grande que já não cabia no seu corpo, então despejou-a toda no vestido que segurava. Fechou os olhos da sua mestra com suavidade, beijou a sua testa fria. Juro-te, Isadora, disse Sofia à escuridão enquanto a vela se apagava, deixando-as nas trevas. Amanhã tu vais estar na primeira fila. Pôs-se de pé na escuridão. Já não era Sofia, a viúva triste. Já não era a mãe desamparada. Agora era a guerreira que Isadora tinha esculpido à força. Pegou no vestido que parecia vibrar com a energia da morte e da vida e guardou-o no fundo do balde de roupa suja que usaria para se infiltrar. A vingança estava tecida. Agora só faltava vesti-la. O centro de convenções brilhava como uma joia de cristal no centro da cidade.
As limusines aglomeravam-se na entrada principal, cuspindo celebridades, políticos e jornalistas famintos por glamour. Os flashes das câmaras explodiam como relâmpagos artificiais, iluminando o tapete vermelho, onde tudo era sorrisos falsos e dentes branqueados. Mas Sofia não entrou por aí. Ela entrou pela porta de carga, por onde tiravam o lixo e metiam as caixas de comida. Usava um uniforme cinzento de limpeza que lhe ficava 2 tamanhos maior, roubado de um estendal nessa mesma manhã. Tinha o cabelo apanhado sob uma rede para o cabelo e a cara lavada, com olheiras, invisível. Ninguém olha para a mulher da limpeza. É a regra número 1 da sociedade. A gente que limpa faz parte do mobiliário, fantasmas com vassouras. Sofia empurrava um carrinho de lavandaria com rodas rangentes. Dentro de um balde de plástico amarelo, debaixo de uma pilha de toalhas sujas e trapos com cheiro a lixívia, ia a bomba, ia o vestido. Identificação? Ladrou um guarda de segurança na porta de serviço sem sequer levantar o olhar do seu telemóvel. Sou o substituto da limpeza do turno da noite, murmurou Sofia, baixando a cabeça. A senhora Marta ficou doente. O guarda fez-lhe um gesto desanimado com a mão. Entra e despacha-te para as casas de banho do 2º andar. Alguém vomitou champanhe. Sofia cruzou o limiar. Estava lá dentro. O barulho do evento era ensurdecedor, mesmo nos corredores traseiros. A música eletrônica retumbava nas paredes. Sofia avançou pelo labirinto de corredores de betão, desviando-se de empregados de mesa que corriam com bandejas de canapés e estilistas estressados que carregavam cabides de roupa. Em cada esquina havia monitores de televisão a transmitir o que se passava no palco principal, e lá estava ela. Dona Regina Vasconcelos enchia os ecrãs. Estava a ser entrevistada ao vivo. Usava um vestido branco de seda imaculado que a fazia parecer uma santa moderna. A inspiração para esta noite é a pureza, dizia Regina com a sua voz de veludo venenoso. Vivemos tempos sombrios e a moda deve ser um farol de luz. A minha coleção, Renascimento, não admite manchas, não admite erros, é perfeição absoluta. Sofia apertou o cabo do carrinho até os dedos lhe doerem. Perfeição absoluta, pensou com raiva. Essa perfeição estava construída sobre o cadáver de Isadora e a fome de Tiago. Continuou a avançar. O seu objetivo eram os camarins principais. Precisava de encontrar o momento, o lugar. Mas o destino, caprichoso como sempre, pôs-lhe um obstáculo. Ao virar uma esquina perto da zona VIP, um chefe de segurança, um homem enorme com auricular e cara de bulldog, bloqueou-lhe o passo. "Ouve tu!" gritou o homem. Sofia congelou. O carrinho parou. "Aonde pensas que vais com esse balde sujo?" perguntou o guarda, aproximando-se perigosamente. "Esta zona é restrita. Só pessoal autorizado e modelos. Mandaram-me recolher toalhas nos camarins", improvisou Sofia com a voz tremendo. "Não me consta", disse o guarda, olhando para o balde amarelo com suspeita. "A ver, destapa-o. Não queremos que nenhuma fanática louca se infiltre ou traga uma bomba." O coração de Sofia parou de bater. Se destapasse o balde, veria o vestido. Veria a lã negra e a prata velha. Regina a reconheceria instantaneamente. Seria o fim. "É só roupa suja, senhor. Cheira mal", tentou dissuadi-lo. O guarda estendeu a mão para as toalhas que cobriam o vestido. Disse para destapares. Sofia fechou os olhos, esperando o desastre. "Deixa-a em paz, imbecil." A voz ressoou no corredor como um disparo. O guarda parou bruscamente e virou-se. Ali, encostada ao batente da porta de um camarim, estava Camila. Camila era a modelo mais famosa do país, a estrela que devia fechar o desfile de Regina, mas não parecia uma estrela. Tinha o rímel escorrido pelas lágrimas e segurava um cigarro proibido com mãos trêmulas. Usava o vestido principal da coleção de Regina, um merengue de tule branco pomposo e ridículo que a fazia parecer um bolo de casamento. Barato. "Menina Camila", gaguejou o guarda, intimidado. "Só estou a fazer o meu trabalho. Esta mulher vem limpar a minha casa de banho porque eu pedi." Mentiu Camila com arrogância, deitando fumo pela boca. "Acabo de vomitar esta porcaria de dieta que me obrigam a comer. Queres tu entrar para limpar o meu vômito ou deixas a passar?" O guarda fez uma careta de nojo e recuou. "Passe, mais rápido." Sofia não esperou. Empurrou o carrinho e entrou no camarim de Camila, fechando a porta com chave atrás dela. O camarim era um caos de maquilhagem e flores. Camila deixou-se cair num sofá de couro, chorando novamente.
ignorando a mulher da limpeza. Obrigada, sussurrou Sofia, tirando a rede do cabelo e soltando o seu cabelo castanho. Camila levantou o olhar, surpreendida pela mudança de tom. Não o fiz por ti, resmungou a modelo, secando as lágrimas com raiva, manchando o imaculado vestido branco de negro. Filo porque odeio aquele gorila e odeio este lugar, e odeio a bruxa da Regina. Sofia ficou quieta. Por que a odeias? És a sua estrela. Sou o seu manequim, cuspiu Camila, pondo-se de pé e rasgando uma parte do tule. Há 10 minutos entrou aqui e disse-me que parecia gorda. Gorda, disse que este vestido parece vulgar em mim porque as minhas ancas são demasiado largas. Ameaçou arruinar a minha carreira se não perder 2 kg para a passerelle final. Quer que eu saia lá fora e sorria enquanto me humilha? Camila olhou-se ao espelho com nojo. Olha para mim, pareço uma criança de primeira comunhão inflada. Isto não é moda, isto é um disfarce. Sofia olhou para a modelo. Viu a raiva nos seus olhos. Viu o mesmo fogo que tinha visto nos olhos de Isadora. Então tira-o, disse Sofia com calma. Camila riu-se com amargura. E sair nua? Isso é o que ela queria. Um escândalo para vender mais jornais. Não, disse Sofia, caminhando em direção ao balde amarelo. Tirou as toalhas sujas. O cheiro a lã crua, a azeite e a prata antiga encheu a sala, deslocando o cheiro a laca e perfume barato. Sofia tirou o vestido, levantou-o no ar. Sob as luzes brilhantes do camarim, a peça parecia um buraco negro. Na realidade, a lã negra e a prata deslustrada criavam uma textura que parecia pele de dragão, cinza e noite. Era violento, era majestoso. Camila deixou de chorar, ficou de boca aberta. O que é isso? Perguntou a modelo, aproximando-se como hipnotizada. É a antítese da pureza, respondeu Sofia. É o vestido da ovelha negra. Pica, raspa, pesa. Não foi feito para ser bonito, Camila. Foi feito para ser invencível. Camila estendeu a mão e tocou a lã áspera e as varas de prata. Estremeceu. Quem és tu? Perguntou a modelo, olhando para Sofia nos olhos. Sou a mulher a quem Regina tirou tudo, disse Sofia. E essa peça é a minha vingança. Se a vestires, não vai ser uma modelo a desfilar roupa, vai ser uma declaração de guerra. Camila olhou o seu reflexo no espelho, triste, vestida de branco, humilhada. Depois olhou para o vestido negro que Sofia segurava como uma espada. Um sorriso malicioso, lento e perigoso apareceu nos lábios da modelo. Começou a desabotoar o vestido branco de Regina. Damo, ordenou Camila. Vamos incendiar esta passerelle. O salão principal do centro de convenções tinha se transformado num templo cegante. Fiel à sua obsessão, Dona Regina tinha ordenado cobrir tudo de branco. A passerelle era uma língua de mármore branco. As cadeiras dos convidados estavam forradas de cetim branco e milhares de lírios brancos, como os do funeral de Alexandre, adornavam as paredes, exalando o seu perfume fúnebre e doce que enjoava os presentes. A música era suave e inofensiva, uma melodia de piano genérica que não incomodava ninguém. As modelos desfilavam como fantasmas anoréticos, envoltas em sedas e rendas imaculadas. A coleção Branca Pureza era exatamente o que Sofia tinha temido. Aborrecida, repetitiva e segura. Mas era a coleção dos Vasconcelos, então o público aplaudia. Os críticos de moda anotavam nos seus cadernos com caras de aborrecimento, mas assentiam. Ninguém se atrevia a criticar a rainha. Regina observava de um camarote elevado, bebendo um copo de água mineral. Sentia-se intocável. Tinha esmagado ali a concorrência, tinha apagado a sua nora do mapa e tinha confiscado a lã rebelde. O mundo era branco e estava sob o seu salto. E agora, anunciou o apresentador com voz impostada, para encerrar este grande evento, a peça central da coleção, a encarnação da virtude feminina. Com vocês, a supermodelo Camila, exibindo o vestido Noiva Eterna. Regina inclinou-se para a frente, sorrindo triunfante. Esperava ver o merengue de tule, a explosão de brancura que confirmaria o seu domínio. Mas Camila não saiu. A música de piano continuou a tocar em loop incômodo durante 10 segundos, 20 segundos. O público começou a murmurar. Regina franziu o sobrolho e agarrou o seu rádio. Que se passa? Sibilou ao microfone. Por que não sai essa estúpida? Não sei, senhora, respondeu a voz de Patrícia, cheia de pânico. Não a encontramos. Encerrou-se no camarim. E de repente o som mudou. Um ranger agudo, violento, cortou o ar.
Alguém tinha desligado o sistema de áudio principal. O piano morreu e depois as luzes apagaram-se. Não foi um apagão gradual, foi um golpe. Os refletores que banhavam a passerelle de luz branca extinguiram-se de repente, mergulhando o salão numa escuridão total. Os murmúrios do público converteram-se em gritos de surpresa e medo. "O que é isto? Acendam as luzes!" gritou Regina, pondo-se de pé. Na escuridão começou a soar uma música. Não era piano, não era eletrônica, era um violino. Era um solo de violino cru, lento e doloroso. Soava como madeira velha a ranger, como o vento a uivar numa ruína, como o choro de uma mãe. Era uma melodia que eriçava a pele, triste e furiosa ao mesmo tempo. Um único refletor acendeu-se no final da passerelle, mas não era uma luz branca e difusa. Era um foco zenital duro e concentrado que criava um círculo de luz crua no chão. E ali, no centro do círculo, estava Camila. Mas não era a Camila que todos conheciam. Tinha o cabelo solto, selvagem, caindo-lhe sobre o rosto. Tinha arrancado as pestanas postiças. Estava descalça e usava o vestido. Um grito abafado percorreu a sala. 1000 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. O vestido não era roupa. Parecia uma ferida na realidade. A lã negra, aquela lã de lixo curada com azeite, absorvia a luz do refletor com uma voracidade aterrorizante. Não havia brilho no tecido, apenas uma profundidade abismal. Um negro vanta que fazia com que a modelo parecesse uma silhueta recortada contra o vazio. Mas então Camila deu um passo. Ao mover-se, o tecido ganhou vida. Os fios de prata velha, aqueles que Isadora tinha guardado por 40 anos, prenderam a luz. Não brilhavam como diamantes vulgares. Cintilavam como relâmpagos numa tempestade noturna, como veias de mercúrio correndo por rocha vulcânica. A textura era brutal. Em frente à suavidade hipócrita da seda branca que tinham visto durante uma hora, esse vestido era agressivo. Viam-se os nós, via-se a tensão das agulhas de pau, via-se o sangue e o suor. Camila não caminhou com o passo coquete de modelo. Caminhou com passos pesados, fortes, plantando os pés descalços no mármore como se quisesse quebrá-lo. A música do violino subiu de intensidade, tornando-se um lamento dilacerante. Camila avançou pela passerelle. O vestido movia-se com ela, pesado e orgânico. A gola alta dava-lhe um ar de realeza guerreira. As costas descobertas mostravam a sua coluna vertebral vulnerável e humana. "Meu Deus!", sussurrou a editora da revista de moda mais importante do país, sentada na primeira fila. É devastador. Ninguém olhava para os lírios brancos. Ninguém recordava a coleção de Regina. Todos os olhos estavam cravados naquela aparição escura que desafiava tudo o que o evento representava. Regina, do seu camarote, sentiu o sangue gelar nas veias. Reconheceu a cor, reconheceu a textura. Era a lã das ovelhas negras. Era o lixo que ela já tinha atirado à lama, mas transformado numa obra de arte que fazia a sua coleção parecer disfarces de carnaval. O ódio cegou-a, a inveja queimou-lhe a garganta mais do que o ácido. Camila chegou ao final da passerelle, exatamente em frente aos fotógrafos que, saindo do seu estupor, começaram a disparar as suas câmaras como loucos. Os flashes iluminavam o vestido, fazendo com que a prata oxidada explodisse em brilhos fantasmagóricos. A modelo parou, olhou para cima, diretamente para o camarote de Regina, e sorriu. Não um sorriso de passerelle, mas um sorriso de lobo que acaba de caçar. Regina não pôde suportar mais. A humilhação era pública. A rata tinha entrado no seu palácio. A matriarca perdeu a compostura que tinha mantido durante 60 anos. Inclinou-se sobre a grade do camarote com o rosto desfigurado pela ira e gritou com uma voz que quebrou o encanto mágico do momento. "Essa é a minha tela, ladra." O grito ressoou no salão, silenciando inclusive o violino. "Segurança!", uivou Regina, apontando para a passerelle com um dedo trêmulo coberto de joias. "Parem essa mulher. Esse vestido é propriedade dos Vasconcelos. É lã roubada." O público virou-se para o camarote, horrorizado pela cena. A elegante Dona Regina estava a gritar como uma louca. Camila não se moveu. Ficou ali, estática, majestosa na sua armadura de lã negra e prata, enquanto 3 guardas de segurança corriam desajeitadamente pela passerelle em sua direção. Mas antes que pudessem pôr-lhe uma mão em cima, uma figura pequena saiu das sombras dos bastidores. Usava um uniforme de limpeza cinzento, grande e feio.
Tinha o cabelo solto e as mãos vermelhas e cheias de cicatrizes. Trazia na mão um microfone que tinha tirado ao técnico de som. Era Sofia. Caminhou até se pôr em frente a Camila, protegendo a sua criação com o seu próprio corpo. Os guardas pararam, confusos ao verem uma mulher da limpeza no meio do palco. Sofia levantou o olhar para o camarote, procurando os olhos da sua sogra. Levantou o microfone. A sua mão não tremia. "Não é o seu tecido, Regina", disse Sofia. E a sua voz amplificada retumbou em cada canto do salão, clara e firme como uma sentença. "O tecido pertence a quem o tece. E você não sabe tecer, você só sabe cortar." O silêncio que se seguiu à declaração de Sofia foi mais pesado do que o chumbo. Num evento onde cada segundo era coreografado, a improvisação era um crime, mas a verdade era um cataclismo. Dona Regina não ficou no camarote. Desceu as escadas laterais, tropeçando com o seu vestido de seda, empurrando os empregados de mesa com o rosto desfigurado por uma fúria que apagava anos de cirurgias e compostura. "Apaguem esse microfone", gritava enquanto avançava para a Passerelli como um touro ferido. "Sai daí, é uma intrusa, é a mulher da limpeza." Os guardas de segurança hesitaram. Olhavam para Regina, histérica e vermelha de raiva, e depois olhavam para Sofia, parada com uma dignidade tranquila, vestida com o uniforme cinzento de uma criada, protegendo a modelo que usava a peça mais impactante que tinham visto jamais. Sofia não recuou. Apertou o microfone com as suas mãos marcadas. Sabia que tinha apenas alguns minutos antes que lhe cortassem o som ou a arrastassem para fora. "Sim, sou a mulher da limpeza", disse Sofia, e a sua voz ressoou tranquila sobre os murmúrios da multidão. "Porque é isso que vocês fazem com a gente que vos estorva. Varrer-nos, atirar-nos para o lixo." Regina chegou à beira da Passerelli, ofegante. Tentou subir, mas a sua saia estreita impediu-a, deixando-a numa posição ridícula, agarrada à beira de mármore. "És uma ladra", gritou Regina, apontando para o vestido negro. "Essa lã é minha, essa prata é minha." Sofia caminhou até a beira do palco e olhou para a sua sogra de cima. "Não, Regina, esta lã é o que você atirou à lama há 6 meses", respondeu Sofia, virando-se para encarar as câmaras que transmitiam ao vivo para todo o país. "Minhas senhoras e meus senhores, o que veem aqui não é um tecido importado. É a lã das ovelhas negras que a família Vasconcelos despreza. É o lixo com que me expulsaram da minha casa sob uma tempestade com o meu filho de 6 anos nos braços." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os jornalistas começaram a teclar freneticamente nos seus telemóveis. A transmissão ao vivo enchia-se de comentários. "Mente!", gritou Regina, batendo no chão do palco com a palma da mão. "É uma tóxico-dependente. Deu-me um tear partido e um saco de lã suja para me humilhar", continuou Sofia, ignorando os gritos da matriarca. "Pensou que morreríamos de frio, mas não sabia que a escuridão tem calor. Não sabia que quando lavas a lã negra com lágrimas e azeite se torna mais forte do que o aço." Sofia apontou para o vestido que Camila exibia com orgulho. "Este vestido não é feito só de fio, é feito do último suspiro de Isadora Valente." Ao ouvir esse nome, vários designers veteranos na primeira fila puseram-se de pé, chocados. Isadora Valente era uma lenda desaparecida. "Sim", assentiu Sofia com a voz quebrando pela primeira vez. "A grande Isadora morreu ontem numa ruína queimada, sem medicamentos, porque a polícia desta senhora nos confiscou tudo o que tínhamos. Tiraram-nos a comida, tiraram-nos as ferramentas. Mas Isadora ensinou-me algo antes de morrer. Ensinou-me que o luxo não é a brancura falsa que esconde as manchas. O luxo é a verdade." Regina, vendo que perdia o controlo da audiência, conseguiu subir à Passerelli com a ajuda de um guarda adulador. Lançou-se sobre Sofia com as unhas compridas e pintadas de vermelho, prontas para arranhar, para arrebatar-lhe o microfone, para calar aquela voz que estava a demolir o seu império. "Cala-te, faminta!", gritou Regina, agarrando Sofia pelo braço com violência. Camila, a modelo, deu um passo em frente para defender Sofia, mas Sofia não precisou de ajuda. Soltou-se do aperto de Regina com um movimento brusco e firme. Depois fez algo que ninguém esperava. Sofia soltou o microfone, deixando-o cair ao chão com um baque surdo, e levantou ambas as mãos no ar. Posa sob o foco de luz zenital, exatamente ao lado da cara perfeita e maquilhada de Regina. "Olhem!", gritou Sofia em voz alta, sem microfone, mas com a força de um trovão. As câmaras fizeram zoom.
Nos ecrãs gigantes do salão apareceram as mãos de Sofia. Eram mãos de trabalhadora. Estavam vermelhas, inchadas. Tinham cortes profundos nos nós dos dedos, causados pelas agulhas de madeira. Tinham calos duros nas pontas dos dedos pelo atrito da lã crua. Tinham manchas escuras de azeite e nós que não saíam com sabão. Eram mãos que tinham sangrado, e junto delas viam-se as mãos de Regina, mãos brancas, suaves como creme, com unhas perfeitas de manicure francesa e anéis de diamantes que custavam mais do que uma casa. Mãos que nunca tinham tocado a terra, que nunca tinham trabalhado, que só sabiam apontar e assinar cheques. Estas mãos, disse Sofia mostrando as suas cicatrizes, teceram cada milímetro deste vestido. Estas mãos lavaram a lã no rio. Estas mãos cuidaram da mestra enquanto morria. Sofia baixou as mãos e apontou para as de Regina com desprezo absoluto. As suas, Regina, só sabem destruir. Você não cria nada. Você só compra quem cria e depois os atira fora. A sua pureza é uma mentira fabricada na China. A minha escuridão é real. O silêncio no salão era total. Ninguém respirava. A comparação visual era devastadora. A verdade estava lá, projetada em alta definição. As mãos criadoras contra as mãos parasitas. De repente, alguém no fundo do salão começou a aplaudir. Foi um aplauso lento, solitário. Tum, tum, tum. Depois, outro e outro. A editora da revista de moda levantou-se e aplaudiu com força. Os designers jovens seguiram-na. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, ovacionando não a coleção branca, mas a mulher do uniforme cinzento e a modelo de negro. Regina olhou à sua volta com os olhos esbugalhados. O som dos aplausos era como o ruído do seu mundo a desmoronar-se. Tentou gritar, tentou ordenar, mas ninguém a ouvia. Camila pegou na mão de Sofia e levantou-a bem alto como uma campeã de boxe. Sofia olhou para as câmaras, para os olhos de milhões de pessoas, e disse uma última frase que selaria o destino dos Vasconcelos para sempre. O lobo branco vestiu-se de ovelha, mas esqueceu-se que a ovelha negra não tem medo da escuridão. Regina, humilhada, sozinha no meio da multidão que a vaiava, sentiu as pernas falharem e caiu de joelhos sobre o mármore frio, o seu vestido branco manchando-se com a sujidade invisível da sua própria derrota. A queda de um gigante não acontece em silêncio, faz barulho. Faz o mesmo barulho que um edifício de cristal a colapsar sob o seu próprio peso. Um estrondo de chamadas telefônicas, gritos e o som seco de portas a fechar-se na cara. Para Dona Regina Vasconcelos, o inferno começou 5 minutos depois de descer da Passerelle. Tentou refugiar-se na zona VIP, procurando o apoio dos seus amigos da alta sociedade. Aqueles mesmos que bebiam o seu champanhe e riam das suas piadas cruéis uma hora antes. Mas quando entrou na sala, o ar congelou. Ninguém a olhou nos olhos. As senhoras fingiam retocar a maquilhagem. Os empresários olhavam para os seus relógios com urgência fingida. Era a morte social instantânea, o contágio. Patrícia, chamou Regina, procurando a sua assistente com desespero. Patrícia, chama o motorista. Tira-me daqui. E redige um comunicado de imprensa dizendo que essa mulher está louca. Patrícia estava parada junto à porta, teclando furiosamente no seu telemóvel. Levantou o olhar. Já não havia medo nos seus olhos, apenas um cálculo frio. Não vou redigir nada, Regina, disse Patrícia, guardando o telefone na sua mala. Acabo de enviar a minha demissão por e-mail. Que? Como te atreves? Sem mim não és nada, gritou Regina, agarrando-a pelo braço. Patrícia soltou-se com um gesto de nojo. Verifica as notícias, senhora. Acabou. Regina tirou o seu próprio telemóvel com mãos trêmulas. As redes sociais ardiam. O vídeo das mãos de Sofia, comparadas com as suas, tinha milhões de visualizações em tempo real. Os comentários eram uma maré de ódio. A verdadeira pureza, ovelha negra, Vasconcelos fraude. Mas o pior não eram os insultos. O pior estava a acontecer no vestíbulo. Um grupo de peritos têxteis, motivados pelo escândalo, tinha se aproximado dos cabides da coleção Branca Pureza que estavam em exposição. Um deles, um crítico famoso pelo seu olfato implacável, tirou um isqueiro e queimou um fio da bainha de um vestido Vasconcelos. O cheiro não foi a pelo queimado, característico da lã natural. Foi um cheiro químico acre a plástico derretido. Poliéster, gritou o crítico para que todos o ouvissem. Isto não é lã virgem, é mistura sintética barata vendida a preço de ouro. É uma fraude.
A notícia correu como pólvora. Os investidores que estavam na sala de conferências saíram pálidos. Se a coleção era falsa, as suas ações não valiam nada. Os telefones do escritório central dos Vasconcelos começaram a tocar sem parar. Cancelamentos de pedidos, processos por publicidade enganosa, fornecedores exigindo pagamentos em atraso. Regina viu como o seu mundo desmoronava em tempo real. Viu os patrocinadores a arrancar os logótipos da parede. Viu a polícia que antes a protegia olhando-a agora com suspeita, avaliando se deviam detê-la por fraude comercial. Fugiu. Saiu pela porta traseira, sozinha, sem motorista, cobrindo o rosto com a sua mala de designer, enquanto os paparazzi a perseguiam como hienas, cheirando sangue. Enquanto isso, no camarim, a cena era o oposto. Sofia estava sentada numa cadeira dobrável, exausta, tremendo pela descarga de adrenalina. Tiago estava no seu colo, dormindo. Camila, ainda com o vestido negro vestido, bebia água e ria livre pela primeira vez em anos. A porta abriu-se. Não era segurança. Entrou um homem baixo, vestido com um fato italiano impecável e óculos de armação grossa. Atrás dele vinha a turista francesa que lhe tinha comprado o primeiro chale. "Senhora Sofia", disse o homem com um sotaque italiano marcado, estendendo um cartão de visita negro com letras douradas. "Sou representante da Casa Moretti em Milão. A minha amiga aqui contou-me maravilhas, mas o que vi hoje, mamma mia, é selvagem. É dor pura." Sofia pegou no cartão. As suas mãos sujas mancharam o papel fino. "Não tenho fábrica, senhor", disse Sofia com honestidade. "Não tenho máquinas, tiraram-mas." "Não queremos máquinas", sorriu o italiano. "As máquinas qualquer um tem. Queremos as suas mãos. Queremos a técnica do fio da noite. Queremos exclusividade." O homem inclinou-se. "Ofereço-lhe um contrato de colaboração. Nós pomos o capital. Você põe a arte. E asseguro-lhe, senhora, que pagamos em euros, não em promessas. Queremos 50 peças para a Semana da Moda de Milão. É possível?" Sofia olhou para o vestido negro que Camila usava. Pensou no tear partido. Pensou nas agulhas de pau de carvalho. "Precisarei de muita lã negra", disse Sofia levantando o queixo. "E precisarei de comprar o monte inteiro para as minhas ovelhas." "Considere feito", disse o italiano. Essa noite, Sofia não dormiu na ruína. Dormiu na suíte presidencial do hotel mais próximo, paga pela agência de modelos de Camila. Mas antes de fechar os olhos, olhou para o céu noturno pela janela e sussurrou: "Conseguimos, Isadora. O lobo branco está morto." A 20 quilômetros dali, na Quinta dos Teares, o silêncio era sepulcral. Dona Regina entrou na sua mansão. Não havia luz. O serviço tinha ido embora, ao saber que as contas bancárias da empresa tinham sido congeladas pela procuradoria essa mesma tarde. Caminhou pelos corredores vazios. Os seus passos ressoavam no mármore frio. Sentia-se pequena, sentia-se velha. Subiu ao seu quarto principal. Precisava de consolo. Precisava de se rodear da sua pureza. Abriu as portas duplas do seu closet, um espaço do tamanho de um apartamento cheio de filas e filas de roupa branca. Casacos de cachemira branca, vestidos de seda branca, fatos de linho branco. "É perfeito", murmurou Regina, acariciando uma manga. "Tudo é limpo, tudo é puro." Mas então piscou sob a luz pálida da lua que entrava pela janela. O branco já não parecia branco. Pareceu-lhe ver uma mancha amarela num vestido. Esfregou o tecido com frenesi. A mancha não saía. Olhou para outro fato. Pareceu ter bolor cinzento na gola. "Não!" gritou Regina, arrancando a roupa dos cabides. "Está sujo, tudo está sujo!" Atirou os vestidos para o chão. Começou a ver manchas em todo o lado. Manchas de gordura, manchas de lama, manchas de culpa. O branco imaculado que tanto amava tornou-se doentio, da cor dos ossos velhos, da cor da mentira. Regina caiu sentada no meio de uma montanha de roupa de designer que agora lhe parecia lixo. Olhou para as suas mãos. Aquelas mãos perfeitas com manicure francesa pareceram-lhe garras. O telefone da casa começou a tocar no andar de baixo. Um toque insistente e agônico. Regina sabia quem era. Eram os advogados. Eram os bancos. Era o fim. Aconchegou-se em posição fetal entre as sedas frias e sintéticas que cheiravam a plástico. Na sua mente, ouviu o balido de uma ovelha. Um balido zombeteiro, escuro e profundo. A solidão esmagou-a. Tinha milhões em roupa, mas estava a morrer de frio. E pela primeira vez na sua vida, Regina Vasconcelos desejou ter uma manta, mesmo que fosse negra,
mesmo que fosse daquela lã que picava, porque pelo menos aquela lã era real. Passaram 5 anos. O tempo, esse tecelão silencioso que nunca detém a sua marcha, encarregou-se de pôr cada fio no seu lugar. A antiga Quinta dos Teares já não existia. Pelo menos não como o mausoléu de frieza e soberba que Dona Regina tinha construído. Depois da falência da empresa Vasconcelos e do embargo bancário, a propriedade foi a leilão. Ninguém a quis comprar. Diziam que tinha má vibração, que as paredes choravam a ruína dos seus antigos donos. Ninguém, exceto Sofia. Sofia comprou-a não para viver ali como uma rainha, mas para abrir as portas e deixar entrar o ar. Tirou as grades de ferro que separavam a casa da aldeia, arrancou os sebes geométricos que pareciam prisões verdes e deixou crescer flores silvestres, lavanda, girassóis e buganvílias desordenadas. Agora, sobre o arco de entrada, um letreiro de madeira esculpido à mão, rústico e honesto, dizia: Escola e Ateliê Isadora Valente. Era uma manhã fresca de primavera. O pátio central, antes silencioso e estéril, era um fervilhar de vida. 20 mulheres estavam sentadas em círculo. Algumas eram viúvas, outras eram mães solteiras, outras simplesmente tinham sido rejeitadas pela sociedade por serem diferentes. Todas tinham um tear de cintura ou agulhas de carvalho nas mãos. O som já não era o craque ras agônico que Sofia recordava dos seus dias na ruína. Agora era um ritmo alegre, uma percussão de madeira contra madeira que soava a música, acompanhada por risos e sussurros. Sofia caminhava entre elas. Usava um vestido simples de linho cor cru, e sobre os ombros, o seu inseparável chale negro, o original, o que começou tudo. Parou junto a uma mulher jovem que lutava com um nó na lã escura. Não te zangues com o fio, Carmen, disse Sofia suavemente, pondo uma mão no seu ombro. Se puxares com raiva, parte-se. Pede-lhe permissão. A lã negra precisa de respeito. A jovem sorriu e relaxou as mãos. Obrigada, mestra Sofia. Sofia continuou a caminhar em direção ao jardim traseiro. Ali, onde antes Dona Regina proibia a entrada a qualquer animal que não fosse de raça pura, agora havia um espetáculo que faria a antiga dona revirar-se no seu túmulo social. O pasto verde esmeralda estava salpicado de manchas negras. Eram ovelhas, dezenas delas, todas negras como a noite, com a sua lã brilhante sob o sol, pastando livres e gordas. E no centro de todas, descansando sob a sombra de um carvalho, estava Mora. A ovelha fundadora já estava velha. Tinha o focinho cinzento e caminhava devagar, mas continuava a ser a rainha do rebanho. Junto a ela estava Tiago. Já não era o menino assustadiço de 6 anos que se escondia num saco. Era um rapaz de 11 anos, alto e forte, com as mãos manchadas de terra e um sorriso luminoso. Estava a escovar o lombo de Mora com cuidado. Sofia aproximou-se e sentou-se na relva junto ao filho. Mora soltou um balido rouco de reconhecimento e apoiou a cabeça no colo de Sofia. Parece feliz, disse Tiago, sem deixar de a escovar. Lembraste-te quando a avó Regina disse que era um erro genético? Sofia assentiu, acariciando a lã densa do animal. Lembro-me. Disse que era lixo porque não se podia tingir de branco. Tiago olhou para sua mãe. Sabes o que aprendi hoje na aula de ciências? O professor disse que o branco é a luz a saltar, mas o negro é a absorção de tudo. O negro contém todas as cores do espectro, mamã, só que as guarda para si. Sofia sorriu, sentindo um nó de emoção na garganta. Olhou para a casa cheia de mulheres que estavam a reconstruir as suas vidas graças a essa lã. Olhou para as suas próprias mãos que já não sangravam, mas que nunca esqueceriam a dor que as forjou. É isso mesmo, meu amor, respondeu Sofia, beijando a cabeça do filho. O negro não é a ausência de luz, é a soma de todas as experiências. É a dor, é a alegria, é a fome e é o triunfo. Tudo junto, apertado num só cor indestrutível. Por isso tentaram atirar-nos para o lixo, Tiago, porque tinham medo de tanto peso. Uma brisa suave moveu os ramos das árvores. Ao longe, ouvia-se o murmúrio do ateliê, o batimento cardíaco do seu novo lar. Dona Regina tinha terminado os seus dias sozinha num asilo estatal, esquecida pelo mundo que tanto adorava. Mas Isadora vivia em cada ponto, em cada fibra escura que saía daquele ateliê para as boutiques de Paris e Milão. Sofia pôs-se de pé e ajudou Tiago a levantar-se. Vamos comer, disse. Hoje há ensopado, e desta vez sobra pão para todos. Caminharam de regresso à casa,
mãe e filho, seguidos por uma velha ovelha negra que caminhava com a dignidade de uma imperatriz. Tinham cruzado o inferno descalços e tinham saído do outro lado vestidos de noite. E assim termina a história de Sofia, a mulher que nos ensinou que quando a vida te dá escuridão, não procuras uma lâmpada, teces um vestido e te tornas na rainha da noite. A maior herança não é o dinheiro nem as terras, música, mas sim a capacidade de transformar a dor em arte. Às vezes, ser a ovelha negra não é uma maldição. É um sinal de que és feito de um material mais resistente, mais profundo e mais valioso do que o resto do rebanho. O que achaste desta história de superação e justiça? Música. Acreditas como Sofia que as provas difíceis são apenas o treino para um destino extraordinário? Se sentiste o poder da lã negra no teu coração, escreve a frase ovelha negra nos comentários. Queremos saber quantas pessoas valentes e diferentes nos ouvem hoje. Subscrevam a Pegadas da Alma e ativem a campainha para não perderem a próxima história que tocará o vosso coração. Até a próxima e recordem, as vossas mãos são a vossa magia. Usem-nas. Música.